Estamos de volta aqui com o nosso Direito Simples Assim. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito legal, muito bacana. Já é conhecida de muitos por estar aí sempre dando dicas relativamente a turismo, que é a nossa querida colega, doutora Luciana Ateniense. Ela é advogada, mestra, presidente do Conselho Empresarial do Turismo da Associação Comercial de Minas Gerais, integrante da Comissão de Defesa do Consumidor, foi integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB MG e Federal, né? Comissão secretária da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Federal, autora de obras, né? Como a Cartilha dos Passageiros Aéreos sobre o Impacto na Pandemia da Covid-19. Então, teve aí uma edição e depois uma atualização dessa edição. Um livro, Viajando Direito, né, da editora Leitura, e um livro, A Responsabilidade Jurídica das Agências de Viagem. E é colunista do Viagem Legal, caderno de turismo do jornal Estado de Minas, aqui dos Diários Associados. Então, doutora Luciana, é uma delícia tê-la aqui conosco. Para mim é uma satisfação, que bom, né? Estou aí à sua disposição e da sua equipe. Que bom. Então, vamos lá. Vamos perder tempo não, gente, porque aqui é informação preciosa. Fala pra gente, de forma geral, quais são assim, os direitos básicos do consumidor passageiro aéreo. Tá. O consumidor, ele o passageiro aéreo, ele é consumidor e a empresa aérea é fornecedora de serviço. Então, eles estão inseridos ao Código de Defesa do Consumidor. E no momento em que a empresa oferta um determinado serviço, vincula ao contrato e tem que dar uma informação correta, precisa, adequada. Se tiver algum atraso, tem que dar assistência, que nós vamos falar aí ao longo desse bate-papo, e tem que respeitar, né? E respeitar tudo que a empresa veicular no contrato. Então, se está falando que aquele serviço está inserido determinadas vamos ver, uma promoção que vai dar ou que o consumidor ele tem que pagar um valor adicional para um determinada poltrona, ou não só o passageiro aéreo, mas o hotel também, a prestação de serviço em geral, tudo que ofertou vincula o contrato. Não quer dizer que está subtendido. Eu queria dizer que não é dessa forma. Não. Aquele consumidor de boa fé, ele confiou e a empresa, prestador de serviço, independente de ser companhia aérea ou não, tem que cumprir. Então, a legislação pertinente aí é só o Código de Defesa do Consumidor ou tem uma específica? Tá. O Código de Defesa do Consumidor, ele é o amplo, né? Ele amplia porque essa relação de consumo. O do passageiro aéreo tem um Código Brasileiro da Aeronáutica. Tem uma resolução 400 da ANAC, que tem umas disposições em relação aos direitos e deveres do passageiro aéreo. E temos também a Convenção de Montreal, que regula o transporte internacional. Então, tem muita legislação aí para a gente pesquisar, né? Doutora Luciana, se o cliente ele adquire uma passagem não reembolsável e precisar cancelar, como é que fica isso? Haverá retenção de 100% do valor? Então, essa é uma dúvida que o consumidor sempre tem, né? Seja o passageiro aéreo, seja quando você compra um hotel, internet, por intermédio da internet, fala, é o valor que você sabe das cláusulas contratuais. Entretanto, amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, se o consumidor informou previamente que não pode contrair uma determinada doença, ou não vai ter mais férias, ou um assunto que não, uma questão pessoal, ele não pode viajar, e ele informou com antecedência, aí se torna abusiva essa retenção, mesmo que na oferta falhe. Há uma divergência entre os juízes em relação a isso, mas a tendência é que, amparado no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, essa cláusula é abusiva.
principalmente quando essa comunicação foi prévia, não chegou até o no-show. Quer dizer, você me avisou, foi depois, não foi em cima da hora. Aí vai ter multa? Vai, mas não que seja 100%. Não poderia, né? Então, no caso, se o cliente está doente, ele pode, então, cancelar. Se ele está doente, ele tem um comprovante, né, um atestado médico. Aí depende, vamos ver, se você cancela com 30 dias de antecedência, a multa vai ser menor. Se você cancela um dia antes, a multa vai ser maior. Então, cada caso, mas eu já vi até uns julgados falando que essa retenção é legal, mas na maioria das vezes, não. Não se pode impor 100%, mesmo que esteja numa cláusula contratual, porque ela vai ter um conflito com o Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma regra geral do interesse social. Eu não posso falar com você, olha, eu fiz esse contrato, é lei entre as partes. A gente, vulgarmente, a gente, né, acha que é lei entre as partes. Não é. Esse contrato particular, ele tem que estar em sintonia com a lei maior, que é essa de relação de consumo, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque é uma lei que é dispositivo da Constituição, né? Isso mesmo. Então, quer dizer, e sempre a gente, vulgarmente, né? Você leu lei entre as partes. Não, o Código de Defesa do Consumidor sobressai a esse contrato. Exatamente. Acho que você quer fazer tem algumas perguntas aqui que a gente recebe alguns, né, perguntas de seguidores, tá? Obrigado, sim, Luciana. Para mim é uma satisfação pela presença aqui. E eu queria saber sobre a questão de quais problemas que podem ocorrer com voos que tenham conexão muito próxima. E isso é um problema. Isso. Quanto mais aqui em Belo Horizonte, vamos pensar nessas cidades que fazem conexão. Belo Horizonte, você está querendo ir para o exterior, muitas vezes, né? Apesar de ter voos internacionais, é que às vezes a gente vai para Guarulhos, ou quando às vezes você vai para Viracopos. Então, neste caso, quando as conexões estão próximas, a passagem só com um bilhete aéreo de uma determinada empresa, essa situação até que ameniza, porque se atrasa aqui, perde a conexão, a próxima conexão muitas vezes em Viracopos, se for Azul, por exemplo, ou então Guarulhos. O problema que nós temos com conexão é quando são voos, bilhetes diferentes. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Quando você compra por conta própria, né, um bilhete com conexão para uma segunda empresa que você vai ter que viajar. Então, a primeira, as duas não tem nada a ver, né? Você compra da Azul, por exemplo, para Viracopos, e de Viracopos você compra da TAM. Aí a primeira atrasa. Como é que fica essa segunda? Isso é toda hora, porque são localizadores diferentes, isso mesmo, e contratos distintos. Aí aquela empresa que atrasou aqui, estou dando exemplo da nossa, aqui, né, de Confins, fala, olha, eu atrasei 4 horas, mas eu cheguei em Guarulhos, ou cheguei em Viracopos, que era o contratado. Não, mas se você tivesse chegado no horário e não 4 horas, eu não teria perdido o segundo voo da outra empresa, do contrato distinto. Então, mesmo que essa empresa fale, não, a minha prestação de serviço foi executada, mas se acarretou um dano ao consumidor, que muitas vezes é o outro voo, a empresa ela tem que arcar. Aquela empresa que atrasou, ela tem que arcar, ela tem que ajudar o consumidor. E, infelizmente, o que acontece? Que aquele passageiro fica ao léu. Ele fica totalmente desamparado. Fica sem saber o que fazer. Nem informação ele recebe. E olha, além de informação, o que acontece é o seguinte, vamos ver, voltando do exterior a Guarulhos, ele não tem hotel, eles não dão hotel, comida, eles dormem no saguão do aeroporto, ele tem que comprar aquela passagem caríssima, de última hora, porque ele perdeu aquele voo doméstico para Belo Horizonte, e a empresa fala, não, te trouxe para o Brasil, tá tudo ok. Não está, então ele pode requerer, porque se a primeira empresa, aquele primeiro contrato, realmente tivesse feito de forma adequada, ele não teria um prejuízo do segundo contrato. E isso, olha, isso a gente vê toda hora na justiça e é ganho de causa. E é ganho, né? Uma pergunta é o seguinte, quais são os direitos dos passageiros em caso de cancelamento de voo ou de atraso de voo? É uma coisa que deve acontecer muito. O tempo todo. Aí nós vamos para aquela resolução que eu falei no comecinho, a resolução 400 da ANAC.
Em relação a atraso e cancelamento, tem que ser feito em comunicado ao consumidor com 72 horas de antecedência. E mais, infelizmente, isso não acontece. Muitas vezes, quando você está no aeroporto, aí você fala, ó, seu voo foi cancelado. Ah, eu comuniquei para você. Não, você não comunicou. Né? Então, essas 72 horas não acontece, nem sempre é executado pela empresa. E o consumidor também ele tem assistência material. O que é assistência material? A partir de 1 hora, comunicação. Tem que fornecer uma comunicação para o consumidor. Confesso para vocês, nunca vi companhia aérea oferecendo essa comunicação. É sempre a gente acessando nosso celular pela internet do aeroporto para comunicar com o destino. 2 horas, alimentação adequada. Determinado pelo... Vamos ver, almoço é almoço, não é barra de cereal, não. Né? Não estou falando um buffet completo, mas eu estou falando... Se chegou a hora do almoço, é para dar um almoço, não é um lanchinho, né? Não é um pão de queijo, porque a gente sabe que o aeroporto é caríssimo. Né? Caro. Então, mas compatível aquele horário que é. E se for ocorrer pernoite, aí tem que dar hospedagem. O que eu vejo que mais acontece? É que tem esse atraso, tem esse cancelamento de determinado voo, mas os outros voos estão decolando para aquele seu destino contratado. E a empresa nega te reacomodar, endossar o seu bilhete para aquelas outras empresas terceirizadas que estão decolando para Guarulhos, para o Santos Dumont, para aquele seu destino para Salvador. E aí, a empresa que cancelou, atrasou, ela sempre quer te colocar no voo dela mesmo. E às vezes é no dia seguinte. Para não ter despesa, né? Para não ter despesa. Então é no dia seguinte, 10 horas depois, 7 horas. E essa resolução, 400, fala no artigo 28. Cancelou ou atraso, é o voo próprio ou de terceiro na primeira oportunidade. E isso é muito importante, porque a gente mostra que eles não estão ofertando, no momento de remarcar ou cancelar, o voo para a primeira oportunidade. Pelo contrário, este voo acontece ao critério da empresa. E isso muitas vezes prejudica o consumidor. Perfeito. Na maioria das vezes. É duro, viu? Se a pessoa está com o tempo todo fechadinho, né, para algum compromisso, vai para o espaço. E o que acontece? Sempre é bom você ter um compromisso, você ir com uma certa antecedência, né? É bom, mas isso não isenta a responsabilidade da empresa, porque ela não te garantiu. E uma coisa que a gente podia falar, que mesmo em questão meteorológica, vai começar as chuvas novamente aí, né? Aí sempre fala, não, tá chovendo, você não tem nenhum direito. É óbvio que se o piloto fala não é para embarcar, em nenhum momento nós estamos contra a posição do piloto, ele está certo. De segurança, né? De segurança, mas o que não pode acontecer é a falta de assistência material. É o que eu falei com vocês. Então, independente, para vocês que podem estar aí à mercê desses problemas meteorológicos, vocês podem reivindicar alimentação, hospedagem, caso tenha pernoite, e comunicação. E o que acontece também é que o voo, o céu, né, normaliza e a empresa continua falando que é problema meteorológico, tem outras aeronaves voando para aquele seu destino e a empresa não te coloca. É um outro caso que acontece. Bom, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigado aqui por ajudar a gente a entender um pouco mais essa questão que que realmente levanta uma série de, no caso, dúvidas em relação a quem é passageiro, o que tem direito, aquele negócio todo. Eu queria, assim, se complementasse um ganchozinho que o meu colega falou em relação a essa questão de, no caso, direitos em relação a voos que eventualmente você perca. Eu vi que na imprensa agora recentemente que muitas pessoas reclamaram que perderam o voo de conexão na final envolvendo a Libertadores. Que algumas companhias aéreas não conseguiram fazer o voo a contento e a conexão ela foi perdida. E aí as pessoas perderam a final da Libertadores, que é uma coisa assim que para algumas pessoas é muito importante, né?
A senhora acha que para esse tipo de coisa haveria uma possibilidade de se requerer algum tipo de dano moral, por exemplo? Sim. Aí a gente tem que mostrar para o juiz a repercussão. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu tive um cliente que ele falou assim, era um jogo do Galo, eu não sou atleticana, mas meu menino é fanático. Aí o menino falou assim... Se chama o Atlético de Galo é porque é atleticano. O meu filho quase morre. Aí ele falou assim, o cliente falou comigo assim, eu sou galo na veia. Eu falei, meu Deus, o que é galo na veia? Eu nem sabia o que era galo na veia. Quer dizer, uma pessoa que é galo na veia, que contrata para ir para Buenos Aires ou para qualquer jogo, a expectativa dele é muito maior do que aquele que só está querendo viajar para conhecer Buenos Aires, né? Sim, se pressupõe naquele evento específico. Você pode, desde que demonstre que a empresa ofertou para aquele horário e que não cumpriu e que não tem uma justificativa plausível para isso. Aí se pode pedir danos morais. Os danos morais a gente tem que ter muita cautela, porque cada caso é um caso. Sim, com certeza. E eu vejo muito falando assim, você vai ganhar 10 mil, 20 mil, isso é mentira. Você tem que ver, olhar a documentação, cada caso, e nós, advogados, a gente pode pedir, mas quem vai arbitrar é o juiz. Então tem que, no momento que nós vamos pedir, a gente tem que pegar todas as provas corretas para tentar majorar, mostrando de fato qual foi a repercussão para essa pessoa. Lembrando que o nosso tribunal é bem tímido para dar indenização de dano moral. Cada dia mais, né? Eu lembro uma vez um ministro... É tudo mero aborrecimento. Até que não tá tanto assim, não, mas o mero aborrecimento, eu vou te falar que eu dou aquela surtada de raiva, né? Mas assim, o mero aborrecimento, um atraso de 15 horas, 10 horas, esse daí que deve ser um galo na veia, quem foi lá, né? Tô brincando aqui para Buenos Aires. Ou botafoguense, né? Ou botafoguense. Então, você imagina então para o botafoguense, né? Então, hoje, mesmo as companhias aéreas, tudo é mero aborrecimento, e nós, advogados, nós temos aí a obrigação de tentar lutar, nós, advogados consumeristas, mostrar que não é mero aborrecimento. E um problema sério é o seguinte: indenizações de danos morais, ele tem dupla finalidade: ressarcir e punir. Punir com R$2.000 ou R$1.000 é dinheiro? É, mas para uma companhia aérea que lesa o consumidor, que não dá assistência, é estímulo. É estímulo para que mantenha esse pedagógico. Não é pedagógico. Então, o que eu falo? Que a gente tem que parar de achar que tudo é banalizado, porque cada dia piora. Então, algo tem que ser feito, né? Para as empresas, eu não estou querendo um enriquecimento ilícito, meus clientes, não é nada disso, não. Eu estou falando que R$1.000, 1.500 ou R$500, já vi R$300 para essas companhias aéreas de elevado poder aquisitivo, que tem que ter elevado poder aquisitivo, e isso é um estímulo para que perpetue esse descaso. E uma coisa que eu falo com vocês, eu não estou aguentando aquele papinho que fala, judicialização, judicialização. Consumidor, turista que entra com ação, não vai ficar rico, não. Tira isso da cabeça. Claro. Ele está entrando, para mim a palavra mais certa, para a indignação do consumidor turista, é o descaso. Porque eu tentei no balcão de embarque, eu tentei na sala de embarque, no balcão de check-in, eu tentei na sala de embarque. Quando eu voltei, eu tentei no saque aquela musiquinha irritante, que ninguém me atendeu. Que não para nunca. Não para. Então, e isso, nós temos uma teoria aí, que é de um colega meu capixaba, que eu gosto muito. É a teoria do desvio produtivo. Eu gastei o meu tempo. Então não é só a minha raiva, não. A emoção. O tempo. Eu gastei o meu tempo, eu podia estar descansando ou trabalhando para ligar para você, para mandar e-mail, me vem aquela resposta automática. Isso é perda de tempo. E isso não é mero descaso. E isso não é mero aborrecimento. É descaso que tem que ser punido da forma em que se impõe, de forma injusta para aquele consumidor que pagou e cumpriu tudo o que a companhia aérea exigiu. O mínimo que ele espera é que tenha um retorno. Mas quanto a prestação, né? não Você ofereceu aquilo serviço, tudo. E onde é que está o serviço? Realmente. Até inclusive, assim, interessante a gente falar sobre essas questões envolvendo essas dores de cabeça que a gente tem às vezes em alguma viagem. E aí a gente entra numa outra questão, que é o extravio de bagagem.
outra dor de cabeça que não tem tamanho. Não tem. Qual que é o direito que o consumidor ele teria no caso de um extravio? E se tem alguma diferença, a senhora entende, entre um voo nacional e um voo internacional? Ótimo, vamos lá. Extravio a gente tem duas formas. O extravio é quando você foi transportada, seja para o Brasil ou para o exterior, junto com sua mala que foi devidamente despachada. No momento em que você recebeu aquele ticket da mala, já pressupõe que a empresa ela vai cumprir o transporte de sua mala no período da sua viagem, com segurança e pontualidade. Agora, quando ocorre esse extravio, o consumidor ele deve o quê? Formalizar imediatamente junto à companhia aérea, que chama PIR, ou RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. Você tem que, desembarcou, você tem que formalizar. E quando você formaliza, coloca os seus dados e a empresa ela tem que começar a ter uma diligência para buscar encontrar a sua mala. Agora, a gente tem dois tipos de extravio. O temporário e o definitivo. Qual que é o temporário? É aquele que eu fui para Salvador e minha mala chegou 5 dias depois. Mas eu comprei algumas coisas, eu não podia ficar só com a roupa do corpo. Eu comprei, sei lá, biquíni, canga, eu comprei alguns remédios, alguma coisa assim, para me suprir naquela necessidade em que eu fiquei desprovida de todos os meus pertences. A empresa, ela fala assim, mas deixa eu devolver a mala, tá tudo ok. Lógico que não tá. Você teve um gasto, né? Eu tive um gasto aqui que eu não estava esperando. É a mesma coisa para o exterior. Quando você vai para o exterior e você teve uns gastos, eu podia ter ido para um atrativo turístico, eu não fui. O meu dinheiro que era para lazer foi para comprar roupa, que não era o que eu estava esperando. Então, aquele extravio temporário, mesmo que a empresa fala, eu te devolvi no voo nacional no prazo de 7 dias, que a ANAC fala, ou 21 dias internacional, isso é prazo administrativo. Isso não tira a obrigação da empresa de arcar com essa despesa com o consumidor, além de danos morais. Né? Do momento em que você ficou sem a sua mala. Agora, depois tem um extravio definitivo. A mala desapareceu, sumiu. E aí? No Brasil aqui, você vai pegar as notinhas mostrando, vai ter que ter o ressarcimento. Agora, no internacional é de outra forma. Desde 2017, tem uma decisão do STF falando que já que o Brasil foi signatário da Convenção de Montreal, ele tem que seguir a Convenção de Montreal, que determinou, salvo me engano, 1010. 1010 é 1000 direitos especial de saque, que custa mais ou menos R$7.500. Então, quando você viaja para o exterior, quando mais você vai para o inverno, você está levando sobretudo, bota, tudo. Às vezes sua mala é muito mais do que 7.500. Então, você pode ter 20 mil, 30 mil na mala, mas no internacional, essa tendência já está quase pacificada, praticamente, que vai ser a Convenção de Montreal, mais ou menos esse 1010, mais os danos morais. Então, tem essa diferença, sabe? Ah, não, isso é interessante. Eu tive um cliente que me fez uma consulta, eu achei muito interessante a senhora falar isso aqui agora, que eu fiquei meio assim, eu não sei se seria o caso de um dano moral, mas haveria alguma possibilidade. Ele fez uma viagem internacional que lhe durar 2 dias só. Isso. Ia fazer uma apresentação comercial, se não me engano, em Bogotá. Chegou lá, a mala sumiu. Acontece sim. E aí ele teve que ir para essa apresentação sem o material dele, sem a roupa adequada. E na hora que ele foi embora, no dia seguinte eles entregaram a mala para ele, aqui sua mala. Tem direito total. Isso é uma coisa assim, indescritível para ele, né? E olha, difícil. E é interessante. Isso geraria para ele um dano moral? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Também concordo. Não tenha dúvida. Imagina você, num país que não é a sua língua, mesmo que ele domine o espanhol, você fazer uma apresentação, quer dizer, olha o impacto profissional para esse cara, para esse consumidor. Ele tem o direito. Agora, no ano passado, foi no começo, meados desse ano, hoje está muito AirTag, né? Que é aquele dispositivo que coloca na mala. Eu nem sabia disso. É bom que os clientes chegam com os problemas e aí a gente vai se adaptando. Aí falou, Luciana, na minha mala tinha um AirTag. Falei, o que é isso? É vinculado ao celular Apple, porque o meu não é Apple, então não sabia. E fala, não, tem outros também. E a minha mala está em Atlanta. E eu quero a minha mala. Eu falei, olha, deixa eu falar um negócio. A Convenção de Montreal, eu quero minha mala.
Aí eu falei, meu Deus, todo mundo aqui quer a mala, mas se essa mala extraviou já tem 1 mês e meio, não vai encontrar essa mala. E aí eu entrei com uma liminar. E é interessante que ela conversou com a empresa e a empresa falava, realmente está no galpão de Atlanta, mas o galpão é muito grande. Como assim? O galpão é muito grande. Eu não tô... E aí a gente mostrando a foto da mala em Atlanta. Como que o galpão é grande, minha filha? Você entra no galpão e busca a mala. E aí eu falei, vamos entrar com uma liminar? Com essa conversa, porque eles estão assumindo que está em Atlanta e pode pôr gente para trabalhar nesse galpão para procurar. E o juiz deu a liminar, sabia? Deu a liminar falando, olha, você tem 15 dias para devolver essa liminar com pena de R$2.000 por dia. Devolveram a liminar, devolveram a mala. Ótima decisão. Mas assim, foi essa decisão, eu falo que a tecnologia, como que ajudou o consumidor? Então, hoje eu não tenho Apple, mas assim, eu vou procurar algum dispositivo para pôr na minha mala. Que tem para Android também. Então, porque aí vamos buscar tecnologia. E se ele não tivesse esse dispositivo, eu vou ser sincera, eu duvido que ele teria essa mala de volta. Porque a gente já tem... Eu trabalho 25 anos nessa área. E o que eu mais vejo, infelizmente, são malas que extraviaram e que para eles vale mais a quantidade 7.000, 7.500 de internacional do que procurar no galpão. Entendeu? Que está lá no exterior. Então, essa sensibilidade do Poder Judiciário aqui de Minas foi uma situação inédita, com multa elevada, em que obrigou, devolve a mala, já tem mais ou menos 1 mês e meio que a mala. E quando que extravia é o seu animalzinho? Nossa, eu pensei nisso aqui agora. É o seu cachorrinho, é o seu gatinho. Como é que tá isso? Porque assim, houve a morte lá daquele cachorro, houve algumas, o Joca lá. E depois disso, o que foi? Parece que tiveram agora, recentemente, você uma... Café? Eu tô adorando esse bate-papo, porque eu quero tudo. E tem café, tem pão. Eu tô adorando. Conversa de mineiro é assim. É assim mesmo. É assim mesmo. Ainda fala que a gente tem sotaque, a gente fala que não tem. Você gosta de adoçante? Adoçante. Come igual uma louca, mas depois no adoçante, não é? Mas o do Jota ali foi muito interessante, porque agora tem uma lei específica, os grandes aeroportos têm que ter veterinário para ajudar, para assessorar, porque ali daquele Jota, aquele cachorro, coitadinho, ficou o Léo ali na pista, vocês lembram? Lembro. Na pista, numa cidade do Nordeste, sem apoio, sem assistência nenhuma. Sim. E infelizmente, né, gente, tem que ter isso para prestar atenção. Outro dia, eu tenho um site, né, um Instagram Viajando Direito, falando do perigo de aves para o aeroporto, para os aviões. Muito louco isso, como as aves com acidentes, né? Então isso é uma situação também que a gente tem que ver, os lixões irregulares no pouso e aterrissagem, mostrando um vídeo do urubu. Sim, que foi dentro da cabine do avião, quebrou o vidro e tem um urubu. Inusitado isso. Então, olha só como o poder público, uma cidade que tem um lixão irregular próximo do avião, do aeroporto, como que isso é sério? Cada dia é uma situação inusitada. Tudo é perigo. E a gente só vê aí a vulnerabilidade do consumidor, cada vez mais assim gritante. É vulnerabilidade. Não tenha dúvida. Não sei como é que ainda consegue sair sentença desfavorável para o consumidor, com tanta vulnerabilidade gritante. Se a gente for pensar bem, na semana passada, houve uma chuva realmente muito forte em São Paulo, questionável. Uma temporal e tal, mas houve o cancelamento de mais de 50 voos. E as companhias, pelo que eu fiquei sabendo, não deram ajuda adequada. Várias pessoas do Mineiro. Eu fui em São Paulo no final de semana em que teve esse evento. E já estava mais ou menos saneado, mas as conversas que eu tive com pessoas de lá foi uma situação totalmente caótica. As pessoas foram largadas. E olha, um problema sério de Guarulhos, por exemplo, é que coloca o consumidor, o voo cancelado, coloca 2 funcionários ou uma para atender um voo. A pessoa fica 3 horas, gente. 3 horas, criança, idosos, né? Mãe com criança do colo. Já começa assim, cancelou, não é só o problema de cancelar, não. Pode ser problema meteorológico, mas o pós-cancelamento
é que está errado. Esse acompanhamento, né? Esse suporte. Então a pessoa já fica 3 horas na fila, com 2 atendentes ou uma. Te coloca, não em Guarulhos, uma hospedagem depois de 3 horas na fila, não em Guarulhos nem em São Paulo, mas te coloca numa cidade muito distante de Guarulhos. Será que não tem hotel numa situação dessa? Nós estamos falando da cidade maior do Brasil. Isso já aconteceu com a gente. O que mais tem em São Paulo é hotel, pode ficar tranquilo. Isso aí não existe, não. Isso já aconteceu com você, você falou? Já. Te coloca na madrugada. Com eu, Morgana e Tamara. 1 hora e meia na estrada, de madrugada. Que isso. Já aconteceu. É um desrespeito mesmo. Vamos lá, Vinícius, acho que você também deve perguntar umas coisas. Sim. Uma coisa interessante que eles me perguntaram é o seguinte: no caso de operadora de turismo, que, por exemplo, emite uma passagem com erro, qual que é a responsabilidade da companhia aérea nesse sentido? Então, vamos ver isso primeiro. A operadora, isso tem muito problema, viu? Negativa de embarque, sendo tanta ação que a gente teve de negativa de embarque, não tinha tanto. Então, você comprou com uma operadora, muitas vezes aquela operadora virtual, aquela agência virtual, e imprimiram o seu nome errado, às vezes você nem viu, viu, tentou resolver, mas não tem telefone, é só por e-mail. Você não conseguiu. E aí, quando você chega no aeroporto, te negam. Então, neste caso, a gente não sabe, nós consumidores, nós não temos a noção de quem que errou. A gente só sabe que eu não consegui embarcar. Então, neste caso, há uma responsabilidade, no meu entender, solidária. Isso. Os dois, seja a operadora, o operador e a companhia aérea, eles integram a mesma cadeia de fornecedores. Então, essa parceria comercial, e que a gente não sabe de fato de quem é a responsabilidade específica, eles que têm que resolver entre si e arcar com esse dano no consumidor. Teve uma alteração da Lei Geral do Turismo, em que se tentaram tirar a responsabilidade das agências de viagem, falando que elas não eram intermediárias, que elas eram como um corretor corretor de imóveis. Eu estou intermediando companhia aérea com consumidor, mas o Lula vetou e continua. A empresa de turismo continua tendo uma responsabilidade solidária com a companhia aérea. Isso é muito importante. Mas tem que ter, gente. A cadeia. É uma cadeia. Como é que você faz a dissociação? Eu estou vendendo, mas não tenho responsabilidade de nada. Eu só pego seu dinheiro, né? Quer dizer, olha, eu queria... Você compra numa agência porque você quer ter uma segurança a mais. Não, hoje dá para você comprar numa companhia aérea. E aquela agência não te falou que tinha que ter febre amarela para aquele determinado destino, uma situação atípica. A agência, ela não só vende, ela tem que vender com responsabilidade, porque o consumidor de boa fé já pressupõe da expertise, da vivência. Ela agencia. Ela agencia e responde de forma objetiva, independente de culpa, pela aquela prestação. Mas Artigo já tem 14 do CDC. É isso mesmo. E aí, o que acontece? No ano passado, final do ano, a gente teve no STJ, tirando a responsabilidade da agência, um voo de cancelamento. Mas a tendência majoritária é dessa responsabilidade solidária. Agora, uma pergunta, até que você já falou aqui, sobre a questão de qual direito, a assistência material que o viajante tem, viajante / consumidor, no caso de atraso ou de cancelamento do voo. Eu vi que você falou que tem, depois de 1 hora isso, depois você poderia repetir pra gente? Sim, a partir de 1 hora, comunicação, 2 horas, alimentação. E 4 horas, antes falava antes falava sempre 4 horas hospedagem, mas hoje mudou. Essa resolução 400 fala 4 horas só em caso de pernoite. Aí que tá. Às vezes eles não te colocam naquele voo de terceiros, que eu falei com você, e te deixam mofando no saguão 8, 10 horas, até te remarcar para o próximo voo, em vez de endossar seu bilhete. Claudinho, Bom, eu gostaria de ver se com a senhora ainda, mas o último ponto só. No caso de haver algum atraso no voo, que tipo de comprovação que o passageiro precisa de ter em mão se ele quiser fazer alguma reclamação,
se ele quiser entrar com alguma demanda, que tipo de documento ou comprovação que a senhora acha que o consumidor deveria ter nesses casos? Olha, isso é muito importante e às vezes a gente não sabe que a gente tem esse direito. Sim. A Resolução 400 fala o seguinte: em atraso ou cancelamento, você tem direito de reivindicar um documento da empresa mostrando o motivo desse cancelamento. E esse motivo, e esse documento, olha que absurdo, só vai dar se você pedir. Eu nem sei que eu tenho direito a esse documento, como que eu vou pedir? Então, por isso que essa pergunta foi muito boa. Então, se tem um cancelamento, um atraso, reivindique esse documento. Reivindique. E se falar, foi problema operacional, foi problema de tripulação, ou foi mesmo problema meteorológico, não tira a obrigação da empresa de fornecer assistência material. Agora, e se por um acaso o funcionário não quiser dar? O que o consumidor poderia fazer naquele momento? Naquele momento, ele pode, não falo gravar, que esse negócio de gravar tá uma situação complicada, mas ele pode formalizar... Principalmente se for perto da janela. Nossa Senhora, nós uma temos criança que perguntar, nós temos que perguntar disso. Vamos falar sobre encerrar sem perguntar isso. Então, neste caso, existe uma plataforma muito importante, às vezes chamado consumidor.gov.br, que é vinculado ao Ministério da Justiça. Eu faria uma reclamação. Entraria, porque hoje todo mundo tem aquela senha do Gov, eu faria uma reclamação naquele momento. Estou na sala de embarque, meu voo foi cancelado, eu pedi um documento e não me deram. É uma forma também de se fazer um registro. Né? Porque nesse Gov já mostra o horário, os minutos, mostrando a veracidade, né? Bom, então é só para a gente finalizar isso. Se por um acaso esse consumidor ainda assim ele se sentir lesado e ele fala assim, eu quero entrar com uma ação, no caso contra a companhia aérea, porque esse atraso me causou um grande dano, um dano XYZ. Tá. A senhora, na sua opinião, acha que ele teria que passar por algum processo administrativo para requerer alguma coisa, ou ele já poderia ir direto à justiça com base no que ele já, no caso, que conseguiu de documento ou de reclamação nesses sites, como a senhora mesmo falou? Amparado pela Constituição Federal, esse consumidor ele tem amplo acesso à justiça. Ele pode ir para a justiça. Entretanto, está tendo uma tendência, infelizmente até para o nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que não atender na Constituição, neste caso, ele fala, você tem que ir para os meios administrativos. Confesso a vocês que eu sou a favor de ir, mas não numa obrigação. Se eu tenho uma rejeitar, né, a discussão direta. Eu acho assim, se você, acho não, tenho certeza. Se você quer propor ação, vá. Mas eu acredito que é interessante até você buscar uma resposta da empresa de forma administrativa, seja pelo chat, seja pelo consumidor, pelo Gov, buscar o porquê que não deu aquela assistência conforme garantido no ato da oferta. Eu buscaria isso até para mostrar na ação judicial, falando aqui, ó meu dano moral, excelência, eu tentei um acordo extrajudicial e eles me forneceram uma resposta automática, superficial e não falaram nada a respeito do meu caso. Ou seja, continuo nesse caso em relação à minha situação. Então, obrigatoriedade, eu não concordo, amparado pela Constituição, mas acho interessante acionar a esfera administrativa, se ele quiser. Eita, que nosso tempo está ficando esgotado, mas vamos falar só rapidinho desse caso aí da janela. A janela. Vamos lá. Luciano, eu te até completar uma coisa também que é final, porque assim, a gente está vendo muitas situações dentro de voo, de violência, de briga por local, assim, vou até expandir a análise, né? Não só a questão da janela, né? Mas a questão né? Parece que as pessoas estão mais, vamos dizer assim, a ponto de explodir. A gente vê muita briga dentro de avião, discussão por causa de local. Como é que fica isso aí? E agregando que a... Eu me questiono isso também. Será que aconteceu agora, pós-pandemia, que o povo ficou louco? Não. Eu acho que hoje, com a internet, tá mais fácil a gente saber. Pode até ter aumentado, mas eu acho que briga, indignação sempre aconteceu.
E hoje, com as filmagens, a gente acha que é uma situação nova. Para mim, não é. Como eu falei com vocês no começo, tem um Código Brasileiro de Aeronáutica. E neste caso da janela, da criança, quando falaram, Luciana, o que você acha? Eu fui pelo Código. Tem um artigo 232 do Código que fala o seguinte, que o passageiro ele não pode causar incômodo e que aquela passagem já tem algumas normas contratuais. Quais seriam? O valor, o número do voo, o horário do voo, o número da sua poltrona. Então, se eu comprei, eu já tenho aqui, mesmo de forma superficial, alguns dados do contrato que eu celebrei, já assume aqui o meu direito em relação àquele contrato. E eu estava muito... E quando me falaram desse caso da criança, eu vi o vídeo, aquela passagem, ela estava certíssima. Não pode... E aquele vídeo, eu no primeiro momento achava que era a mãe que tinha filmado, depois era uma terceira. Então, no momento assim, também. Aquele vídeo me deu a sensação de querer coagir aquela menina. Querer expor ela é ridículo, não pode. Ele usou uma tecnologia para falar, olha, eu vou te expor, que começou errado. E aí eu fico pensando hoje, continuava pensando nesse caso, e eu estava lembrando do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Tem que ter a boa fé entre as duas partes. A boa fé tem que ser uma regra de conduta, a seriedade, a gente tem que cumprir aquilo, a transparência, sem querer ganhar vantagem em cima do outro. A menina, ela tinha o direito de ficar na poltrona. A outra que filmou não agiu de boa fé, ela estava querendo uma forma de coagir aquela passageira que estava devidamente resguardada no seu direito. Então, eu acho que está faltando respeito e limite. Bom senso. É bom senso, sabe? Um querendo ganhar em cima do outro. Está tudo errado. Porque aí perde a razão. Eu tenho 25 anos que eu defendo o consumidor, mas quando você falou que estava em São Paulo, né? A atendente fala que o voo atrasou, tem gente que quer bater na atendente. Como se ela tivesse culpa. Que a atendente tem culpa. Tem consumidor avançando, tá errado. Ao mesmo tempo que eu prego que tá errado a companhia aérea, a gente tem que ver também a nossa postura. A gente tem que agir com cordialidade. Estamos indignados? Estamos. Mas quando perde a razão, perde o direito. Tinha um professor meu que falava que quando você tem um direito, você não precisa gritar. Isso mesmo. Quando o direito é seu, precisa gritar. Ai, que pena que acabou nosso tempo. Mas você volta. Volto com o maior prazer. Então, combinado. Gente, já está combinado que a doutora Luciana Ateniense vai voltar para conversar mais com a gente sobre esse universo aí das situações que o passageiro, né, o turista enfrenta aí por esse mundo afora. Muito obrigada. Para mim é uma satisfação estar aqui. Eu adoro essa casa. Eu adoro. Fiquei 10 anos com a coluna aqui do Estado de Minas. Para mim é uma satisfação. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, gente. Nós é que Obrigada, agradecemos. colegas. Obrigado.